Paz, igreja. Como nós falamos anteriormente, esse é o segundo vídeo dessa aula de Apocalipse que envolvia o capítulo 15 e 16. Vamos falar então agora do capítulo 16. Amém? Vamos fazer uma oração iniciando esse período. Pai, em nome de Jesus, nos usa aqui, Senhor, com graça, para transmitir a verdade da Tua palavra. Ó Deus, para trazer vida, para que as pessoas possam ser edificadas com a Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito agora nos auxilie em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos começar a falar sobre esse versículo, e ele começa sobre a ira de Deus. Apocalipse 16, 1 e 2, nós vamos ler 1 e 2 juntos. Diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então aqui é chegada a ira de Deus. Nós percebemos aqui com muita facilidade que essa ira de Deus, que é a ira tumos, nós falamos isso no Apocalipse 15, que é a ira momentânea, é uma ira que está acontecendo sobre aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Como nós vimos também anteriormente, desde o Éden, vem sendo... Eu preciso reiterar isso porque é muito importante que vocês entendam que a ira de Deus não é essa ira que nós às vezes imaginamos na nossa cultura, né? Não é isso. É um momento em que Deus está colocando em ordem as coisas, tá? Desde o Éden, o homem está tendo oportunidade para se arrepender. Hoje nós estamos tendo oportunidade para se arrepender. Assistindo essa EBD, nós estamos tendo oportunidade de arrepender. Às vezes de coisas simples que fazemos, nós podemos arrepender. Às vezes um pedido de perdão é assim, cura você, cura outras pessoas. Nós estamos tendo oportunidade. Então por que deixar para amanhã? Tá? Porque uma hora a justiça vem. Não há como isso não acontecer. Uma hora a justiça vem, sabe? Então veja que quem foram atingidos aqui por essa taça foram aqueles que então adoraram o sinal da besta e a sua imagem, tá? Eu queria chamar a atenção aqui, nós sabemos que quem tinha a marca da besta a teve porque ela permitia comprar e vender. Então eles queriam participar do comércio. Para comercializar, eles então admitiram essa marca. E eu queria chamar a atenção aqui para o termo grego transliterado para adoração. Porque o texto Apocalipse vai dizer que eles adoravam a imagem. Então o termo para adoração, esse termo aqui que está usado em Apocalipse, é proskuneu, transliterado, proskuneu. Não sei se é assim que se pronuncia, então não sei o grego, mas é assim que está na transliteração, proskuneu, que significa, eu peguei um significado que é muito interessante, beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Então, assim, é uma submissão, é algo assim, bem forte, bem forte, tá? Então, vamos dizer assim, nesse caso aqui, essa adoração aqui que está aqui dessas pessoas que adoraram a imagem da besta, é uma adoração assim, é uma devoção à besta. Então, é algo assim que eles estão fazendo porque querem e estão fazendo com muita intensidade, tá? O sinal da marca, já o sinal, que aqueles que tinham sinal, né? Então, já o sinal em marca da besta foi registrado por João como charagma. Também estou falando aqui o termo transliterado, não sei se é correto a pronúncia. Charagma, que é uma marca impressa com ferro quente em cavalo, boi, né, em animais, assim, para marcar o quê? Propriedade. Então nós estamos vendo que esses homens aqui,
aos quais foram destinados as taças, eles eram homens que tinham, vamos dizer assim, eles por vontade própria, eles se tornaram propriedade da besta e eles a adoravam, eles tinham uma devoção a ela enorme. Então nós não estamos falando de pessoas inocentes, não são pessoas inocentes, tá? A gente tem uma visão de que quando as coisas apertam, em grandes calamidades e em momentos assim, nós temos uma visão muito comum de colocar Deus como mal. Assim, o homem é vítima e Deus é mau. Catástrofe da natureza, aconteceu isso. Nossa, por que Deus não poupou essas pessoas? Por que Deus não fez isso? Então, se o homem faz, desmata, apronta, acaba com aquilo que Deus criou perfeito e deu para ele, mas o homem acaba com aquilo tudo. Aí quando acontece uma reação da própria ação humana, aí fica ali mais assim, mas não, por que aquelas crianças estão passando fome e tal? Fome também está ligada ao comércio, à injustiça do comércio, aos sistemas políticos aí, capitalistas, socialistas, enfim. E a gente tem como vou dizer, essa coisa de querer culpar a Deus e colocar o homem como vítima. Aqui ninguém é vítima, eles estão adorando a besta porque querem, sabe? Então esses homens, eles não aceitaram apenas ter a marca para comercializar, eles também adoravam, eles veneravam essa besta, tá? Então eles negaram, são pessoas que negaram a Jesus e seguiram a besta, tá? A questão relacionada aqui, a marca da besta, se ela era um chip, olha já, se ela vai ser um chip ou não, aí sim, existem muitas ideias. Eu não vou entrar, isso já foi falado inclusive em aulas passadas, não é objetivo aqui desse momento, tá? Eu queria, no entanto, alargar a possibilidade do que está por trás desse chip. Sabe, às vezes a gente fala muito do chip, vai ser um chip, não vai ser um chip, e a gente fica muito nesse negócio de chip, e esquece o que está por trás do chip. Isso é que tem que ficar muito claro, o que está por trás do chip, tá? O mecanismo em si, para mim, é de menor importância. É claro que se vier alguma coisa para te inserir na testa ou na mão, por precaução nós não vamos colocar, mas eu quero te chamar a atenção porque está por trás desse mecanismo, tá bom? Nós sabemos que todo sistema político-econômico, seja o capitalismo ou o socialismo, ele envolve comércio. Tá? Que é compra e venda. Vamos colocar dessa forma para ficar mais tranquilo, tá? O comércio, por sua vez, ele possui um certo domínio sobre os homens, né? Na medida em que existe necessidades diárias, todo mundo tem necessidades, e para suprir essas necessidades eu preciso ter acesso a comprar ou vender, né? Então, existe um certo controle, esse sistema exerce um certo controle sobre o homem. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algumas coisas, tá? O trabalho é necessário, é recomendado. Paulo recomendou inclusive aos Tessalonicenses, quando eles, entendendo que a volta de Jesus estava tão iminente que eles não precisavam nem trabalhar, Paulo recomendou. Contudo, o trabalho ele não pode ter um lugar na nossa vida que seja o lugar de Deus. O trabalho não pode ter o primeiro lugar na nossa vida. Então, por trás daquele chip está você colocar o seu trabalho, a sua vontade de comercializar, a sua vontade de participar desse sistema acima de Deus. Então você aceita, como se, não, eu prefiro me submeter a isso que morrer. Lembro de Esaú, quando faz aquela troca com Jacó? Não, prefiro morrer, o que adianta a bênção da primogenitura se eu vou morrer de fome? Então me dá aqui as lentilhas e toma a bênção da primogenitura. Então assim, se nós confiamos em Deus, se nós confiamos no Senhor, a vida aqui é só um tempo. Existe uma vida por vir, existe toda uma eternidade. Então não podemos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro.
né? Então, no caso aqui de Apocalipse, o anticristo ele impôs, olha, ou você coloca essa marca e você vai poder comprar e vender, ou não vai poder comprar, ou seja, vai morrer de fome, Então o que os homens fizeram? Não, para eu sobreviver, vou colocar a marca, tá? E assim como Deus aceitou aquela negociação que já estava apontando, né, para o fim, aquela negociação de Esaú com Isaac, Deus também aceita aqui. O homem que quer colocar a marca da besta, que quer entrar nesse comércio, tudo bem. Que quer colocar isso acima de Deus, tudo bem, Deus aceita. Sobre ele virá a ira. Por quê? Se você sai debaixo da cobertura de Deus, você pode ser atingido. Tá? O tempo da tribulação, vejam bem, irmãos, vai ficar mais fácil para compreender agora. Por que eu estou falando de comércio? O tempo da tribulação, ele começa bom, né? Vai haver uma paz mundial, vai haver acordos. Então, fala de um tempo bom, um tempo de muita bonança. Então, as pessoas vão se acostumar com essa bonança. E quando vier um momento ruim, quando ficar ruim, as pessoas vão estar acreditando nesse governo, vão estar acreditando nesse sistema que vai estar corrompido pela besta, pelo anticristo, né, pelo falso profeta. Então, eles vão acreditar nesse sistema. Então, quando se tem uma vida confortável, às vezes é muito difícil você querer deixar essa vida confortável, e para mantê-la, você faz o quê? Trabalha mais, e trabalha mais, e trabalha mais. Quanto mais se ganha, mais se gasta, e por aí vai. Não é assim? Não é assim com nós hoje? Não acontece isso conosco hoje? Então, a proposta do anticristo é te envolver nisso, de trazer essa ideia, é te envolver nesse sistema de trabalho para ter conforto, para ter uma boa vida, e aí você não tem tempo para Deus, às vezes não tem tempo nem para orar. Então o que acontece? Você não tem tempo para Deus, nem para orar. O trabalho te toma todo o tempo. Pensando nisso, assim, como é hoje? Muitas vezes nós vendemos o nosso tempo. A gente não tem tempo às vezes para a família, principalmente para os filhos. Existe hoje muito essa coisa de filhos, de órfãos de pais vivos, né? Então não tem tempo para os filhos, tá? Não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para nada. Está tudo em prol desse comércio, desse sistema comercial, sabe? E o que acontece? Quando caímos em doença, estamos às vezes próximo da morte, isso acontece muito com quem fica doente, está próximo para morrer. Tudo o que ele queria é ter um tempinho a mais para ficar com a família, para ficar com os filhos, sabe? Então nós vemos que isso é algo que, embora esteja aqui profetizado, algo específico para acontecer lá nas TAS, mas nós vemos que isso está sendo construído, isso já é presente hoje, no sentido de que o comércio está dominando as pessoas, tá? Toda vez que nós priorizamos aí o comércio, assim, o dinheiro, essas coisas, nós estamos mandando um recado para Deus, que Ele não é suficiente. Nós precisamos fazer alguma coisa com a força do nosso braço, porque Ele não é suficiente para nos manter. E ainda falando sobre o tema, ainda falando sobre esse primeiro versículo, me chamou a atenção os termos gregos. A língua grega é muito rica, né, como eu já falei anteriormente. Uma das qualificações aqui para chagas do texto, que fala aqui, e derramou sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna. Vê que são várias as traduções, né? Na minha aqui está chaga má e maligna. Não pense que isso aqui está à toa. Eu fui pesquisar isso no grego, e uma das qualificações de chagas aqui dessa coisa é poneros, transliterado poneros, que significa, olha que interessante, que significa cheio de labores, aborrecimentos, aborrecimento e fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. É um dos significados de poneros. Tá vendo como tem uma ligação? Veja,
Aqueles que tinham a marca e adoraram a besta foram os primeiros a sofrer os efeitos da taça. E não por acaso, um dos significados da palavra chaga é poneiros, que significa cheio de labor e aborrecimento. Nós podemos definir que cheio de labores, aborrecimento e fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, nós poderemos definir em uma palavra: estresse. Não é mesmo? Algo que é muito comum nos nossos dias de hoje. E é proveniente de quê? Na maioria dos casos, excesso de trabalho, excesso de informação. Então, se tem algum momento da vida do homem que ele repensa a vida, é quando percebe que todo o estresse de vida dele não o levou a lugar nenhum. Se ele tivesse tido uma vida simples, segundo orienta a palavra, ele teria sido mais feliz. Então veja que essa chaga está atingindo pessoas muito vinculadas a trabalho, tá bom? Apocalipse 16, 3. Falamos agora do 1, 2, né? 1 e 2. Vamos falar do 16, 3 agora. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Ora, nos selos e nas trombetas morreram 1/6 dos mares. Por que 1/6? Porque foram um terço nos selos e 1/3 nas trombetas. Mas aqui morre o restante, morre tudo, né? O mar todo aqui se torna em sangue. E por que o mar se torna em sangue? Porque isso afeta o homem. Essas chagas aqui estão direcionadas aos homens que estão vinculados com a besta. Então essas chagas aqui, elas possuem, quando afeta o mar aqui, mas está afetando o mar para afetar o homem, tá? Ó, o mar é fonte de muitos recursos para a humanidade. É também meio de transporte. Tem coisas que não tem como serem transportadas por avião. Ela precisa ser transportada em navio, até pelo peso. Então, os navios, o mar hoje é uma via de transporte, né? E é também uma fonte de recursos. Há países que vivem muito do mar devido à sua culinária mais de frutos do mar. Então, essa importância do mar vai fazer com que a morte dos animais do mar vai causar um problema para o homem. Então, a escolha do homem em negociar com a besta, em entrar nesse comércio com a besta, vai fazer com que lá na frente, na hora das chagas, inclusive, ele não tenha nada mais do mar para comer. Vai causar um problema para ele. Deus começa agora a mostrar paulatinamente para o homem que o acordo que ele fez com a besta não é bom. Deus começa a mostrar. Primeiro, são as chagas. O que acontece? São as chagas, né? Que pode ser vista tanto como esse estresse, essa coisa, em razão do trabalho, como pode ser vista também como alguns pensam que seriam um tipo de câncer que ia causar no homem em razão do local que ele implantou aí o mecanismo aí que seria a forma do acordo que ele tivesse feito com a besta, tá? Mas o fato é que agora, nesse segundo momento, o homem está sendo atingido no segundo momento. Por quê? Está sendo atingido por falta de alimento de origem do mar. Então agora o mar está morto. Tá? Deus controla tudo, amados. Tudo está no controle de Deus. Se esse mundo não acabou, é porque Deus está no controle ainda. Sabe, Deus determinou aos mares, ao sol, às estrelas, à terra, às aves. Deus deu certa determinação para a natureza desde a origem. E ela continua glorificando a Deus no sentido de cumprir a sua missão. O homem é que vem destruindo, e isso gera reações da natureza, mas a natureza ainda está aí, fazendo a vontade de Deus.
Então, Deus controla tudo. A hora que Ele tirar o que Ele quiser, isso tudo acaba. Deus está dando oportunidade, mais mesmo o homem acabando com a natureza, acabando aquilo que criou para o próprio homem, mas Deus ainda continua dando oportunidade ao homem. E aqui não é diferente. O mar é atingido. Então, agora eles estão percebendo, esses homens deveriam perceber, pelo menos, que o comércio, a negociação deles com a besta não foi boa, mas eles não pensam assim, tá? Apocalipse 16, 4, 7, vamos passar agora para o próximo versículo. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue, e ouvi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aqui está o Apocalipse 16, versículo 4 a 7. Veja que aqui já há morte da água potável. Mais um evento que vai atingir a quem? O homem. Nós temos uma necessidade de água potável. Então, mais uma vez, o anjo vai... O efeito disso é o homem. Tanto que aqui, o próprio ser aqui que controla as águas, ele vai dizer assim... justo és tu, ó Senhor, que há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu te deste o sangue a beber. Então, o que está acontecendo aqui? Essa morte aqui da água potável, dos rios aqui e das fontes de água, é para atingir o homem. É para atingir o homem. De certa forma, é mais uma oportunidade que Deus está dando para o homem. Olha, entenda, você negociou lá com a besta, mas isso não é a melhor solução. Tá? Existe um tempo para se julgar toda atrocidade. Existe um tempo que Deus vai agir. Eu estou enfatizando isso. Existe um tempo que Deus vai agir. Vemos ao longo de Apocalipse anjos controlando o vento em Apocalipse 7:1, o fogo em Apocalipse 14:18 e agora em a água em Apocalipse 16:5. Veja como tudo está na mão do Criador, tudo está na mão dele. Esse tempo ainda só existe por misericórdia. É a misericórdia de Deus, né, que dura para sempre. O homem não conseguiu destruir o mundo até hoje pela misericórdia de Deus, não foi pelo homem, porque pelo homem já teria destruído esse mundo. Seguindo, eu estou falando assim sobre alguns detalhes aqui do texto, mas assim, quem está acompanhando, né, com a Bíblia na mão, vai poder conseguir fazer uma ideia de tudo isso que eu estou falando em cima do texto, tá? Eu não estou assim, separando pedacinho do texto, não. Estou fazendo um panorama geral em cima desses versículos e quem está acompanhando vai poder compreender. Então, passamos agora ao Apocalipse 16, versos 8 e 9, tá? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mais uma vez nós estamos vendo aqui a praga sendo derramada, agora a taça sendo derramada sobre o sol, para quê? Afetar o homem. Então aqui toda essa praga é para o homem, era a ira de Deus contra esses específicos. Em Isaías 30, 26, diz que o sol se aquecerá 7 vezes mais. Pode ser, sabe, um aquecimento global mesmo, pode ser as defesas do planeta, se é que assim, há uma discussão sobre a realidade disso, mas as defesas do planeta se percam e aí os raios, as incidências dos raios solares têm uma implicação no corpo humano distinta, né, do que tem hoje. O que chama atenção mesmo é que é o fato do homem não se arrepender. Veja que as coisas estão vindo aqui, ó, eles estão sentindo na pele o que está acontecendo e eles não se arrependem. Ao contrário, eles blasfemam contra Deus. Eles não se arrependem.
Não se arrependem para darem a Ele glória. Agora imagina, amados, se eles não se arrependem e eles sabem que é Deus que está fazendo isso, imagina se tiver algum fiel aqui na terra nesse momento. O que essas pessoas vão querer fazer com os fiéis, né? Seguindo, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, 10 e 11. Aqui a taça é derramada sobre o trono da besta, né? Deixando em trevas. É evidente, na hora que a gente lê, a gente lembra da praga do Egito, né, que deixou os egípcios em trevas, ao passo que os israelitas tinham luz, né? Só quem ficou em treva foram os egípcios. E nós sabemos que a ausência de luz, essa ausência de luz, ela provoca um grande prejuízo para o comércio. Nós sabemos disso, né? Hoje, então, nós dependemos muito de luz para tudo. Mas o que me chamou a atenção, primeiro me causou um pouco de dificuldade, foi assim, o que tem a ver, olhem para o texto aí, para o Apocalipse, assim, o que tem a ver tornar o reino da besta trevas, com o homem remorder língua causando dor? Eu fiquei aqui meditando e eu não consegui entender, e aí eu falei, vou ver se no original tem alguma coisa que me ajude. Fui no original e tive uma surpresa, que eu vou aqui compartilhar com os irmãos, tá? No original, a palavra trevas, está transliterado para o nosso português, é escuto, não sei se é assim que pronuncia, tá? É escuto, S-K-O-T-O-O, escuto. E um dos significados dessa palavra é cegar a mente. Cegar a mente. Língua, né, seguindo aqui no texto, né, tornou-se em trevas o reino e os homens remordiam a língua. Língua é glosa, que também significa dialeto ou idioma. E dor, seguindo o texto, dor é pônus, que significa também problema grande. E aí eu comecei a analisar essas questões e começou a fazer sentido. É uma visão aqui, né? Não estamos definindo o que é isso, a gente não define as coisas aqui, Apocalipse, porque é um livro bastante complexo, mas me chamou a atenção isso, queria compartilhar, porque aqui que a gente poderia interpretar esse deixar o trono dela em trevas e causar os homens começar a morder a língua e causar dor, nós poderíamos interpretar isso como sendo assim, foi cegada a capacidade intelectual. Por quê? Porque as trevas aqui no original tem significado também de cegamente. Então, assim, foi cegada a incapacidade, cegada a capacidade intelectual da besta. Ela começou a perder uma capacidade intelectual, ali vamos colocar assim, talvez de controle. E isso começou a prejudicar quê? Prejudicar a comunicação, segundo elemento, que é a língua. Começou a prejudicar a comunicação. Os homens remordiam a língua, nós poderíamos dizer isso como uma dificuldade de fala também, causando grandes problemas no governo dessa besta, nesse trono. Esse trono demonstra um governo. Então, eu fiquei tentando interpretar desse Apocalipse, desse texto, assim, um problema que foi sendo apresentado, de controle da besta, das nações e tal, e isso causou para ela um grande problema. E em razão disso, os homens faziam o quê? Blasfemaram contra Deus. Porque a gente tem que sempre ver isso aqui com aquela ideia. O mundo estava perfeito. Lembra? A tribulação já começou há muito. O mundo estava perfeito, estava muito bom. De repente começou a vir o quê? Um monte de coisa ruim, que foi atribuída a quem? Aos cristãos, a Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse momento aqui, as pessoas que tinham um padrão de vida bom, que estava tudo bem no mundo, começam a ficar com raiva de quem? De Deus.
Porque começou a ter uma desordem. Trevas aqui, ó. Começou a ter uma desordem. E elas blasfemaram a Deus por causa da angústia e das úlceras que sofriam. As úlceras aqui é a mesma coisa que chagas, que nós vemos lá atrás. Aí lembra que chagas lá atrás era poneiros, que significa cheio de labor, aborrecimento, fadiga, pressionado e atormentado pelos labores, estresse puro. Então o que acontece? Isso gerou um problema. Faz muito sentido isso aqui, gerou um problema, porque eles estavam bem, o sistema estava bem, estava tudo fluindo tudo bem, no mundo inteiro, uma ordem mundial, tudo muito bem, e de repente começa a desandar tudo. Desandou tudo por causa de quê? Por causa dos que seguiam a Jesus, por causa daqueles que não aceitaram a besta, que disse que era Deus, que era aquela coisa toda que nós vimos lá, que nós já estudamos sobre o que aconteceu, sobre a tribulação, né? E não se arrependeram das suas obras. A palavra arrepender aqui, eu fui no grego também olhar, e a palavra arrepender aqui, nesse texto, ela é metanoia, né? Então, assim, eles não mudaram as suas atitudes, não mudaram as suas mentes, não mudaram de vida, continuaram acusando a Deus de ser o causador de todos os males. O homem é vítima e Deus é o malvado da história. Seguindo, Apocalipse 16, 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como... Aí vai ter um parênteses aqui. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Fecha parênteses. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Apocalipse 16, 12 a 16. Muitos entendem que esse sexto selo seria, essa sexta taça, seria uma explicação mais detalhada do sexto selo. Mas como nós vimos, são eventos distintos, tá? É o que sinaliza o Apocalipse aqui. Contudo, o que mais chama atenção aqui logo no início é Rio Eufrates, que foi derramado essa taça sobre o rio Eufrates, tá? O rio Eufrates é aquele que estava presente lá no Éden, banhando ali o jardim, e ele é um rio também que está presente quando tudo está prestes para ser resolvido, quando a ira de Deus está prestes para ser consumada. Então é interessante que esse rio estava tanto lá quanto aqui. E nós sabemos que os rios, eles possuem uma função também de defesa natural e também de divisa. Né? Muitas cidades, municípios e até países são divididos por rios, né? O rio é aquilo que forma ali a divisa, né? Israel sempre teve como limite, o Israel antigo, né? Ele sempre teve como limite o rio Eufrates. Então, em muitos textos vai dizer assim, que os termos de Israel era o rio Eufrates. Além do rio Eufrates, estavam os inimigos do povo de Deus, tá? Hoje não é assim, porque hoje o Israel atual é bem menor, né? Hoje, contudo, o rio Eufrates ele banha 3 regiões: a Turquia, a Síria e o Iraque, tá? E essa parte aqui do Eufrates, que está próximo ali, o rio Tigre também, é a parte que fica no Iraque, é uma parte alagada que fica no Iraque, onde muitos dizem ser ali a localização do Éden, né? Então, nesse texto aqui, o rio Eufrates ele vai secar. Para quê? Para permitir que preparar o caminho dos reis do Oriente. Então, hoje na atual circunstância, esse rio Eufrates, ele, como eu disse, ele banha a Turquia, a Síria e o Iraque. Mas ele se concentra ali, aquela parte inicial dele, no Iraque. Porque é ali que está também o rio Tigre, ali onde supostamente, como eu disse, seria o Éden. Então, o que acontece? Se ele está no Iraque, eu tenho que entender que esses reis que estão vindo do Oriente ou do Leste,
eles estão vindo do leste, da onde está esse rio, do Iraque. E o leste do Iraque hoje é o Irã. É o Irã. Então nós vemos como as coisas vão se desenhando. E os muçulmanos estão planejando invadir Israel, e de uma forma assim ímpar, nunca jamais vista. Eu vi agora no noticiário do Globo, eu acho que eu até coloquei aqui, se puder passar, o Estado Islâmico anuncia, até separei aqui, nova fase de ataques contra Israel como objetivo. Eu vou até ler a notícia para os irmãos aqui. O grupo radical Estado Islâmico afirmou em uma mensagem de áudio nesta segunda-feira, e essa notícia é recente, tá? Que vai lançar uma nova fase de sua jihad, visando especificamente a Israel. Este apelo é feito quando Bolsonaro recebeu uma das autoridades de Israel para apresentar o plano de paz regional, considerado histórico por Israel, mas rejeitado pelos palestinos. Está vendo um plano de paz aqui sendo tecido? O novo chefe do Estado Islâmico, Abu Ibrahim, está determinado a entrar em uma nova fase que nada mais é do que combater os judeus e devolver o que roubaram dos muçulmanos. Diz Abu nesta mensagem de 37 minutos publicado no aplicativo Telegram. Os olhos dos soldados do califado, onde quer que estejam, ainda estão fixos em Jerusalém, acrescentou o porta-voz do El. Nos próximos dias, se Deus quiser, vocês verão o que os fará aquecer os horrores. O que os fará esquecer os horrores do passado, disse Abu, aludindo a um possível ataque. Então veja como eles estão planejando algo sobre Israel. Antes, o que acontece? Antes da derrota territorial em março de 2019, a organização jihadista chegou a controlar um vasto califado, autoproclamado, abrangendo a Síria e o Iraque, que contavam com 7 milhões de habitantes. O grupo imprimia seu próprio dinheiro, o comércio era próprio deles, eles tinham o próprio dinheiro, arrecadava impostos e dirigia programas escolares. Estou falando isso aqui, é uma notícia recente do jornal Estado de Minas, da página internacional. Não tem nada a ver com igreja. Então chama atenção, eles tinham seu próprio dinheiro, arrecadavam impostos. Então veja que se esse povo toma o controle do mundo, vão ter as moedas próprias deles, e aí realmente você não compra e vende se não tiver a marquinha, tá? Sob o efeito das operações militares combinadas das forças sírias e iraquianas apoiadas por seus respectivos aliados, esse vasto território encolheu antes de ser varrido do mapa. Isso ano passado, tá? Isso ano passado. No entanto, o Estado Islâmico mantém uma presença significativa na Síria e no Iraque. Sabe aonde? Ao redor do rio Eufrates e no deserto adjacente. Está vendo onde eles ficam? Eles ainda mantêm uma força na Síria e no Iraque. E no Iraque, ao redor do rio Eufrates e no deserto adjacente. O grupo também possui várias filiais na África e na Ásia, que ainda realizam ataques mortais. É atualmente principalmente na península egípcia do Sinai. Engraçado que o Egito fica a leste de Israel. Se você for colocar essa posição dos reis que vêm do leste, se você entender Israel, botar Israel como centro disso, o leste é o Egito, na fronteira com Israel, e que os israelenses ocuparam 15 anos após a guerra árabe-israelense de 1967. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vê que as notícias elas estão caminhando para isso, para que ocorra verdadeiramente isso, tá? Esses reis, então, do Oriente aqui, indicam, então, nesse contexto que eu estou falando aqui, muçulmanos e vindo a partir do Iraque, estão ali à volta do rio Eufrates, tá bom? Inclusive, outra notícia que eu vi também, que já há bem tempo vem sendo publicada, é que o rio de fato está secando. E em parte está secando por causa de uma seca, e não só uma seca, porque foram desviados as águas do rio para alguns lugares. O local ali em volta do rio é um local onde tem sido palco de muitas guerras. Então, inclusive, os recursos hídricos têm sido ali desviados, utilizados, e isso tem causado a seca do rio, tá? Outra coisa que me chama muita atenção é como as coisas na Bíblia são proféticas, né? Heródoto, ele que foi um grande historiador, né? Ele narra que os persas conseguiram fazer um desvio no Eufrates, isso lá atrás, né?
mil e pouco antes de Cristo. Os persas fizeram um desvio no rio Eufrates, que corria embaixo da muralha de Babilônia. Aí o leito secou e se transformou em uma estrada, e aí eles usaram isso para invadir Babilônia. Isso aconteceu com o exército de Ciro. É interessante isso, porque demonstra como essa operação é rápida, tá bom? Eu não sei se os irmãos perceberam, corta esse pedacinho também que eu estou desviando aqui. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas logo após, no versículo anterior, o trono da besta cair em trevas, que eu trouxe aqui uma visão de uma possibilidade de ser esse conflito, eles começaram a perder o domínio e aquela coisa toda. Os irmãos percebam que logo após isso acontecer, aparece agora, nesse versículo aqui, o dragão, a besta e o falso profeta. Você percebe que assim, é como se ele tivesse começado a perder o controle, começa a ficar um descontrole, aí aparece o dragão, que nós sabemos que é a antiga serpente de Satanás, nós sabemos. Então ele vem agora, juntamente com a besta e com o anticristo, falso profeta, opondo-se mais uma vez à Trindade. Agora ele vem para tentar restabelecer essa união, para levar até a guerra do Armagedon, enganando esses, achando que ele pode vencer a Deus. Então, e uma das coisas que ele faz para isso, para enganar, são os prodígios. Queridos, vamos ser muito sinceros, vamos trazer as coisas muito para o campo da realidade. Se uma pessoa vem aqui e começa a fazer prodígios, as pessoas começam a segui-la meio que cegamente. Se ela vier aqui na frente falar um monte de heresias, contar as palavras, o que as pessoas fazem? Tipo assim, não, mas esquece isso, não, ele errou ali e tal, não, mas Deus é misericórdia e tal, porque está muito focado no prodígio. Então essas pessoas aqui vão ver esses prodígios e vão achar que eles vão conseguir vencer Deus. E não é uma coisa simples, porque 1/3 dos anjos foram convencidos por Satanás na rebelião do céu. Então não é coisa simples, eles achavam que realmente podiam fazer alguma coisa, mas não pode. Deus é Deus é o Todo-Poderoso, não tem como, mas eles vão acreditar que vão conseguir. Então você vê, em razão dessa peca aparece o dragão, agora associando a besta e o falso profeta, para enganar aqueles, para reunir os reis da terra, para então essa batalha do Armagedon, tá? E no meio disso aparece um parênteses, do nada, aparece um parênteses, né? É uma advertência. Jesus virá quando ninguém espera. Ele vai vir para resolver isso quando ninguém espera. Então guarda, né? No texto aqui diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Nós precisamos guardar a nossa veste de salvação, aquilo que Jesus nos deu. Tá? Outro detalhe desse texto é que vai falar sobre os 3 espíritos imundos que saem da boca desses 3, dragão, da besta e do falso profeta, que são semelhantes a rã. A rã na cultura judaica, além de ser um animal imundo, ela é tipo de engano. Então é um engano que vai sair da boca dessas pessoas para... Agora vejam bem, nesse momento, se eles precisam enganar, porque houve algum tipo de desordem, alguma coisa aconteceu que eles precisam enganar, eles precisam convencer. Então é aquela trevas que caiu lá atrás, tá? Que trouxe essa desordem, precisou agora botar tudo em ordem. O Armagedon é um lugar turístico, perto de Nazaré, e é um lugar privilegiado, tá bom? Eu não vou falar muito sobre o Armagedon, porque vai ser bastante explicado numa aula futura. Queria dizer apenas algumas coisinhas rápidas aqui. A cidade de Megido, hoje dizem Megido, também é escrito Megido, mas a gente fala Megido, né? Significa assim, um lugar de reunião das tropas, tá? Esse vale, ele está mencionado a primeira vez em Juízes 5, 1:32, quando no Cântico de Débora, ela vai falar desse vale onde os reis se reuniram ali para uma guerra. Também vai se mencionar isso em outros textos, como em Josué. Existem diversas guerras que foram promovidas ali nesse local, e esse lugar vai ser o palco da grande guerra.
Vamos falar agora de Apocalipse 16, 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus, e por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Essa última praga é derramada no ar, né? Engraçado que cada local vai sendo derramada, mas essa foi no ar. Em Isaías 24, 20 está profetizado que a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como um rei de dormir, e a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará o céu, as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos na masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciões, haverá glória. Veja que aqui começa tudo a se desfazer. A própria terra, as cidades estão se desfazendo, está tendo uma destruição geral, da terra, tá? E o que chama a atenção é que, uma vez mais, os homens não se arrependeram, mesmo vendo tudo se ruir, mesmo diante desse grande terremoto que vai destruir todo o comércio, tudo que eles querem, toda a boa vida deles vão ser destruída aqui, mas ainda assim os homens não se arrependeram. É como se eles não tivessem mais a possibilidade de se arrepender, é como se eles não tivessem. E quando o texto diz que eles não se arrependeram, embora está afirmando que eles não se arrependeram, a gente vê que nisso havia uma possibilidade de arrependimento. Se eles quisessem por si só se arrepender, podiam, mas eles estavam tão enganados, tão iludidos. Então isso não é muito diferente do nosso dia de hoje. As pessoas estão tão enganadas, tão iludidas, que elas têm falhado e têm dedicado a sua vida a manter o seu padrão, a sua boa vida, e esquecem de Deus. E sem Deus nós temos um buraco enorme dentro de nós, e nós precisamos do Senhor. Então encerro aqui essa aula de Apocalipse. É uma forma assim, bastante geral. Se você pegar o texto, certamente Deus vai te revelar inclusive outras coisas, mas fica aqui essa aula, e vamos agradecer ao Senhor por esse momento, né? Pai, nós te louvamos, te bendizemos por esse momento passado aqui. Certamente coisas maiores o Senhor revelará àqueles que estão ouvindo. Ó Deus, te glorificamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela capacidade de estar aqui e compartilhar da tua palavra com os irmãos. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus.